Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estou com saudade de todos. Hoje nós vamos começar a apostila do segundo bimestre, vamos falar sobre a Revolução Francesa, particularmente um tema que eu gosto bastante de estudar junto com os meus alunos. E nós já estudamos muitas rupturas históricas, como a Idade do Bronze, a Revolução Agrícola, a invenção da escrita, as primeiras civilizações, o fim da Antiguidade com a queda do Império Romano, mais de um milênio da Idade Média, né? A queda de Constantinopla, a Renascença, a formação dos Estados Nacionais, trazidas pelas grandes navegações e o colonialismo. Agora estudaremos a Revolução Francesa. E, para começar, devemos lembrar também da Revolução Industrial. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa foram responsáveis por formar a organização social no mundo em que vivemos. O movimento da Revolução Francesa acabou com o absolutismo na França e instaurou a República entre os anos de 1789 e 1799, século XVIII. O que estava acontecendo na França para levar uma revolta? Ele estava vivendo o chamado Antigo Regime, onde o governo tinha todo o poder e estava passando por uma crise gravíssima. O clero e a nobreza não pagavam impostos. A França tinha se envolvido em algumas guerras e perdido. Estava endividada e a população passava fome. O rei chegou a se reunir com os estados gerais, com a nobreza, com o clero e até representantes da população para tentar resolver essa questão. Quem sabe uma reforma na França, mas não deu certo e o próprio rei acabou por dissolver essa reunião. Os representantes da população que estavam lá acabaram por formar a Assembleia Constituinte. Então, em 1789, considera-se o início da Revolução Francesa, porque em 14 de julho houve a queda da Bastilha. Vocês já ouviram falar da Bastilha? A Bastilha era uma prisão antiga que tinha na França e grande símbolo do absolutismo. A população tomou a Bastilha ainda em 1789. Teve a chamada Declaração do Homem e Direitos do Cidadão, que foi um documento que trazia várias ideias iluministas e liberais. Trazia a ideia de que as pessoas deveriam ser iguais, ter direito à propriedade. Esse documento ia contra o antigo regime. Ele também defendia que a França deveria dividir os poderes, liberdade individual, direitos civis. Esse documento foi importante não só para a França, mas para todas as outras sociedades, inclusive o Brasil. A partir daí, também foi feita a Constituição do Clero e a França irá começar a Constituição Civil do Clero. E a França irá começar a separar o Estado da Igreja. Em 1791, será feita finalmente a primeira Constituição da França, que fará da França uma monarquia constitucional. O rei Luís VI continua no poder, porém agora deve obedecer à Constituição. Essa Constituição trará aos burgueses o desejo que os burgueses tinham em relação ao governo. Entre 1792 e 1793 haverá muita confusão e quebra-quebra, porque em 1792 haverá a proclamação da República. O rei vai tentar fugir da França, tomar o poder e será julgado por traição, porque ele estava conspirando com os outros países para tirar o domínio da França. Ele acabou sendo guilhotinado em 1793. Foi um período onde a guilhotina funcionava quase que o dia inteiro. A partir daí, começa o período de Convenção, a República Girondina, onde os girondinos tomaram o poder da França, e depois a República Jacobina. Os girondinos pertenciam à direita, burgueses ou antigos nobres a favor da reforma burguesa, e achavam que a população não deveria conquistar tudo o que queriam. Eram bem conservadores. Os jacobinos eram a favor de várias reformas e queriam que todos tivessem direitos, inclusive de votar na França. Diante disso, haverá uma grande briga e os girondinos vão perder. Em 1793, então os jacobinos tomam o poder e inicia a República Jacobina.
Vão colocar uma nova Constituição que trará o voto universal, isso em 1793. Porém, os jacobinos darão início ao período do terror, principalmente o líder dos jacobinos, o Maximilien Robespierre, começará a perseguir toda e qualquer pessoa que foi contra a Revolução Francesa. Esse período é chamado de terror porque ele matou muita gente e por isso acabam perdendo apoio em 1794 e Robespierre é guilhotinado por seus próprios colegas. Em 1795, terá início o período do Diretório, que será a última fase da Revolução Francesa, quando os girondinos irão tomar o poder. Eles terão um governo absolutamente tranquilo, irão retomar o voto censitário, ou seja, de acordo com a renda de cada cidadão. Em 1799, considera-se o fim da Revolução Francesa. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte, que era um militar francês, irá tomar o poder e vai voltar atrás com várias coisas que a Revolução Francesa trouxe. O mais importante é lembrar que os girondinos conseguiram constitucionalizar e consolidar todos os desejos da burguesia, no que diz respeito à propriedade privada, à igualdade das pessoas. O lema da Revolução Francesa é igualdade, liberdade e fraternidade. Um beijo para todos.